Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confiram aqui a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar aqui a navegação durante o nosso tutorial. Hoje vamos construir aqui um aplicativo simples, aqui de feedback interativo, ou seja, basicamente vamos ter aqui uns emojis em que vamos aqui selecionar o emoji e depois, com base na correspondência deste botão, que vamos aqui depois selecionar, vamos enviar depois, posteriormente, aqui um feedback. Depois voltamos para trás, em que vamos fazer aqui o reload da página e depois podemos sempre ir selecionando aqui emojis diferentes, ou seja, botões diferentes que vão corresponder todos eles a mensagens diferentes. Ok? Vamos então começar já aqui com o nosso template vazio, aqui com o nosso HTML, depois vamos construir o nosso CSS e depois então partir para o nosso JavaScript. Ok, pessoal? Vamos então desde já aqui começar. Bora lá. Então, ponto de partida, vamos tratar aqui do nosso HTML. Vamos fazer aqui uma section, ok? Vamos lhe dar aqui o ID de feedback e dar-lhe aqui a classe de feedback. Vamos criar aqui um H2, vamos dar aqui um nome bonito de Rating Your Experience. Vamos criar aqui também uma well. Esta well basicamente eu vou querer criar para... Enfim, é uma lista de botões, por isso, do ponto de vista semântico até faz aqui algum sentido. Well, vamos lhe dar aqui uma classe de ratings __ item. Vamos criar aqui uma LI. Esta LI vai ter a classe de ratings __ item. Aliás, aqui é well, não é item, é wrapper. A LI é que é o item. E depois dentro da nossa LI vamos meter aqui um button. Button este, vamos lhe dar aqui uma classe de btn __ icon. E aqui nos meus icons vou colocar então aqui estes emojis que eu tenho já aqui em cima aqui no title. Ok? Vou até aproveitar, vou copiar isto mais umas 4 vezes. Ok? 1, 2, 3, 4. Se calhar alguns podem estar aqui a perguntar porque é que, e obviamente vamos aqui substituir aqui com o nosso Ctrl+C e Ctrl+V aqui o resto dos emojis assim por ordem. Em relação aqui à ideia que vocês possam estar eventualmente a pensar porque não estar aqui a utilizar HTML Entities e estar a utilizar logo aqui diretamente os emojis, à partida sem bullshit, ou seja, não vai aqui haver aqui grande stress. No entanto, às vezes aqui em algum cross-browsing pode ser necessário, no sentido de às vezes confirmar-se do ponto de vista de como isto é renderizado nos vários browsers, se às vezes pode não haver aqui alguma pequena nuance mais a nível de CSS. Convém ter só esta questão presente, ok? Então pronto. Fora este disclaimer, já temos então aqui os nossos botõezinhos, frescos e fofos. Em seguida, se criar esta well, vamos fazer aqui um buttonzinho, vamos lhe dar aqui um ID de send feedback btn. E vamos escrever aqui a dizer send feedback. Ok? So far so good. Very good, very nice. Ou seja, basicamente então aqui a nossa aplicação por agora está assim, um bocadinho ainda um pouco bonita, mas pronto, mais importante que tudo é ter aqui pelo menos um ponto de referência. Obviamente vamos querer dar aqui uma beleza na coisa, não é? Por isso vamos tratar aqui um bocadinho aqui do nosso CSS. Então, rapidamente, o que é que nós queremos aqui a nível de CSS, só para dar aqui uma beleza nisto. Então, vou buscar então aqui esta classe feedback, ok? Quero meter aqui um background, assim um bocadinho mais amarelado. Pode ser aqui um F7, C9, 78, ok? Quero aqui um color de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 Fs. Quero aqui um border radius de 1 rem. Vou querer aqui também um padding de 4 rems. Um display
de flex, quero aqui um flex direction column, um justify content center e um align items também center. Ok? Quero colocar aqui um max width pode ser 800 pixels. E por fim vou dizer que eu quero utilizar aqui a minha font family, que é o habitual que a gente utiliza nestes exercícios aqui que temos vindo a fazer, Noto Sans e o sans serif. Ok, quero aqui trabalhar aqui o H2, ou seja, neste caso vou buscar aqui a minha classe feedback H2, ter aqui um font size de 2.5 rems, ok? Já agora vou utilizar aqui também um H3, mas é depois, ou seja, quando eu quiser atualizar aqui os meus... Basicamente eu vou querer atualizar aqui o meu interface e vou basicamente retirar os botões e o botão principal e vou querer fazer aparecer um botão de volta atrás e para além disso eu quero também depois mostrar a imagem, mostrar neste caso a mensagem que vai ser correspondente ao botão. Ora, então nesse sentido vamos aqui fazer aqui um feedback H3, que vai ter aqui um font size, neste caso de 1.5 rems, um padding de 2 rems, 0 baixo, 4 nas laterais. Posso dizer que quero aqui um font weight, pode ser de bold e pode ser um text align center. Why not? Depois vamos tratar então aqui dos nossos bitons. Os nossos bitons, eu vou ter aqui o ratings underscore wrapper, vou ter aqui o ratings underscore item e por fim vou ter aqui o btn underscore icon também. Ok, então aqui na well eu vou querer dizer que quero aqui um width de 100%, quero um display flex, vou querer aqui se calhar um gap de 2 rems, separar aqui um bocadinho os botões e ainda quero aqui uma margem de 2 rems cima baixo e 0 nas laterais. Ok. Depois aqui no item, aquilo que me interessa aqui, vou dizer que cada um deles vai ter aqui um flex de 1, vai ter aqui um paddingzinho de 0, 1 rem, vou querer aqui um text align também centradinho e vou querer dizer que quero aqui borders nones. No caso então aqui do btn icon, ou seja, só por uma questão de estilizar estes ícones, é importante retirar borders e outras coisas mais, como vocês podem ver a coisa já está a ficar aqui mais bonitinha, mas quer dizer, temos que ainda colocar isto mais como deve ser a nível aqui do botão, do send feedback e também obviamente aqui dos icons. Então, o que é que nos interessa aqui? Vamos colocar aqui, pode ser aqui um display block, pode ser, vamos colocar também aqui um width a 100%, vamos criar aqui um background transparente, ok? Um font size, podemos também meter aqui um font size de 2.5 rems, para aumentar aqui um bocadinho o nosso ícone. Ter aqui um border none, ter aqui um outline none, e ter aqui um transition de all 1 second or milliseconds use. Ok? Alright. Very good, very nice. Então, e agora o que é que eu quero ainda mais aqui? Dar aqui um toque. Bem, eu vou querer depois fazer aqui uns overs para dar aquela ideia do botão aumentar e diminuir. Então vamos buscar aqui o ratings underscore item over. Também eu quero que o btn underscore icon e também quero, neste caso, classe btn underscore icon ponto active. Este ponto active se calhar vai fazer sentido, porquê? Porque quando eu selecionar o botão eu quero que ele fique marcado, ou seja, para dar aquela ideia ao utilizador que olha, selecionaste este botão.
e deixá-lo ali, digamos assim, maior que os outros. Então o que é que eu quero aqui? Scale 1.5, não, 0.5 rems, não, 0.5 só. E também quero aqui um transition de all, pode ser 500 milissegundos de ease também, ok? Depois isto aqui já tem a ver aqui com aquilo que eu vou fazer posteriormente. Eu vou querer aqui criar este ratings __ feedback. Vou querer aqui um font size de 4 rems. E vou querer aqui um text align também de center. Por fim, estilizar só aqui um bocadinho os botões, ok? Ou seja, vou fazer target diretamente pelo ID para ser mais fácil. Então, send feedback btn e neste caso back btn. O back btn vai ser aquele que vamos depois criar posteriormente, ok? Então aqui vai ser aqui o nosso background, o nosso 3F51B1. Vai ser aqui um color de white. Vamos fazer aqui um paddingzinho geral aqui de um rem. Border radius nele também de 0.75, mais ou menos, coisa assim. Vamos dizer que queremos aqui um font size de 1.5 remos. Queremos aqui cursor, pointer e queremos aqui border none. Ok? Até podemos deixar aqui o border. Não, só para dar aqui um toquezinho. Não há mal nenhum. Então pronto. Em relação aqui, será done, estamos fixe. Podemos avançar então aqui para a nossa app. Já isto começa a fazer aqui algum sentido. Já está aqui com um aspecto bonitinho. Ok. Já tenho aqui os meus overs também aqui. Gostava era se calhar ter aqui um cursor aqui nos meus ícones. Se calhar faz sentido também, não é? Então vamos aqui. Aqui. Vamos colar aqui um cursor pointer. Pronto, assim já fica aqui a mãozinha, já fica mais fixe. Ok, está nice. Então pronto, HTML, CSS está done. Vamos partir então aqui para o nosso JavaScript. Então malta, é assim, uma das coisas que eu já tenho aqui criado, é só por uma questão de facilitar, é o quê? É um objeto em que eu tenho uma mensagem. Mensagem essa que está aqui a corresponder a uma chave. Chave essa que é, ao fim e ao cabo, o próprio ícone. E isto porquê? Como é que eu quero, de certa forma, associar posteriormente o botão a uma mensagem que pode estar aqui no objeto ou possa estar num... Aqui, na verdade, o objeto acaba de ser preferencial para este tipo de casos. Porquê? O que é que eu poderia associar aqui, para ser mais fácil? Ou o ID ser igual à chave, ou um dataset, qualquer ele que fosse igual à chave. Neste caso em concreto, estou a utilizar o emoji, ao fim e ao cabo é o quê? É o text content do próprio botão, que é igual à chave, que depois vai fazer a correspondência à mensagem que eu quero. Ok? Aqui eu tenho sempre que arranjar uma correspondência qualquer, ou seja, idealmente aqui para que isto funcione, neste tipo de cenários em que eu quero corresponder um botão a uma mensagem, por exemplo, ou outra coisa qualquer que fosse, no que toca a utilizar aqui um objeto, eu tenho sempre que associar qualquer coisa daquele botão, que seja diferenciador, para associar à chave correspondente. Ou seja, é it is what it is. Isto depois pode, lá está, como já vos disse, pode ser feito via diferentes maneiras. Ou um ID, ou porventura pode ser também feito através de um... Imagina que podia ser feito através aqui de um array também. Ou seja, o array, por exemplo, podia ter aqui os indexes, não é? De 0 a tanto, e eu podia ir comparar, por exemplo, com o mesmo array, nomeadamente em termos de indexes, com o node list, que eu poderia iterar num conjunto de botões e fazer corresponder a cada um elemento, por exemplo, daquele array, caso fosse uma string ou um número ou o que fosse. Ou seja, eu tenho que sempre que arranjar aqui uma estratégia que me faça fazer sempre uma correspondência, neste caso, de um botão para um elemento qualquer, seja um array ou um objeto, neste caso que é o que nós estamos aqui a querer fazer, ok? Há que sempre pensar nestas estratégias se o resultado final de alguma forma depende um bocadinho disto, de eu clicar em algo e querer fazer corresponder aquilo a uma coisa específica. Então pronto, já temos aqui este objeto criado para nos simplificar aqui a nossa vida.
Vamos então começar um bocadinho pela estrutura base que nós costumamos criar aqui. Então, vamos ter as nossas variáveis, não é? Vamos ter as nossas funções e vamos ter também os nossos event listeners. Ok. Então é assim, à partida o que é que eu vou aqui ter de situações que possam me levar a event listeners? Vou ter aqui os emojis, não é? Que são vários. Das duas uma, o que é que eu faço? Ou vou fazer target a 5 botões, ou vou fazer se calhar o quê? Um event delegation para poder depois capturar cada um dos botões em diferentes momentos. Se calhar aqui neste caso, para simplificar, um event delegationzinho bate certo. E depois preciso de capturar aquele botão do send feedback, não é? Ou seja, basicamente tenho que ter aqui um evento para este menino e um evento, neste caso, que me capture esta estrutura aqui da UL, não é? Onde estão aqui os meus amigos botões. Aqui os meus emojizinhos. Alright, então vamos começar por aqui. Pegando aqui nas minhas variáveis, eu preciso de fazer aqui um const, vou chamá-lo de send feedback btn, que vai ser igual aqui ao meu document.querySelector, que vai ser aqui o meu amigo send feedback btn. Vou precisar também então daquela well para depois ir capturar os vários botões. Então neste caso diria que seria aqui o meu, posso chamá-lo de ratings container, por exemplo, ratings container igual ao meu document.querySelector. Ok, query selector. Aqui obviamente é mais pela classe, neste caso, que é o ratings underscore wrapper. Ok. Depois. Pronto, por agora, so far so good. Já vamos ver se vamos precisar depois de mais alguma coisa ou não. Por acaso até vamos, porque eu depois, como vou querer mais à frente utilizar esta secção, retirar este HTML e trocar por outro, neste caso para me dar aqui a informação depois de qual foi a opção que o utilizador escolheu, então se calhar faz-me sentido também ir buscar toda esta secção. Ok. Então vamos já fazer assim, vou buscar aqui const, vou chamar isto aqui, pode ser aqui feedback panel, pode ser aqui o meu document query selector, vamos buscar pelo ID feedback. Ok, então so far so good, à partida a coisa está por aqui. Então, listeners, vamos começar por fazer aqui target a estes vários botanitos e fazer target ao outro. Ok, então bora lá. Então, sendo assim, eu quero começar pelo meu send feedback btn. Lá, está assim um bocadinho mal escrito, ó menino. Este camelcast está muito coxo. Add event listener. Vamos fazer aqui o nosso clique e vamos deixar agora aqui temporariamente só um console log, botão de feedback. Ok, e agora vamos aqui buscar este ratings wrapper também, ou seja, este container, ratings container, ponto add event listener, clique. Aqui não estamos a fazer target necessariamente a cada um dos botões, mas quer dizer, até podemos fazer já aqui uma pequena gracinha rápida. Ou seja, vamos ter aqui o nosso event e com base nisso eu posso dizer que posso fazer aqui um console.log de events.target. Ok. Então vamos aqui ver, pelo menos se temos aqui os nossos listeners associados corretamente ao que nos interessa. Então, vamos só aqui ver. Só aqui a minha consola. Então, send feedback, botão de feedback. Pronto, até aqui fiz. Agora, carregando aqui em cada um destes. Ok, estou aqui a buscar o target correspondente. Está certo. Boa. Tenho isto aqui, então aqui ligado à corrente. É isto que me interessa aqui. Boa. Fiz.
Então, sendo assim, pronto, ponto de partida já está aqui cumprido. Agora, o que é que vai me interessar então aqui nesta situação? Vamos lá. Então, o que é que eu preciso de fazer aqui, por exemplo, nesta questão deste botão, de capturar este botão? Eu, por exemplo, quero utilizar aqui um active neste botão. Como é que eu poderia fazer isto? Incluir um active ou retirar um active caso eu não precise. Então, aqui como é que é a melhor forma? Bem, podemos fazer isto por um if, por exemplo. Ou seja, se o meu event.target em termos de class list, se ele contém, neste caso a classe, lá está, que eu tenho uma classe comum que será aqui o btn icon, ou seja, se esta situação se verifica, então aquilo que eu quero, isto como é inline até posso tirar aqui os brackets se eu quiser, vou dizer que o meu event.target.classList faço-lhe o toggle, ou seja, não tem, põe, se tem, tira. Vamos aqui ver. Ora, então, ok, trancou. Agora vou aqui ao segundo, faço o over, ok. Agora vou aqui a este do meio, selecionou, não, estou aqui a pôr active em todos, pá. Ok. 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 Então, não será por aqui que a gente quer fazer isto. Vamos voltar aqui ao nosso código. Ok, então não será por aqui que a gente quer fazer isto. Não é bem esta a ideia, de todo. Porquê? Porque isto na verdade implica que eu tenha que estar a clicar nos vários botões. Ou seja, não é bem aquilo que eu quero. Porque uma coisa é fazer toggle, ao fim e ao cabo é o quê? Eu clico no botão, ativo. Depois se eu clicar no outro, o outro não tem, põe. E neste caso o outro fica marcado porque eu tenho que clicar no outro para retirar. Mas não é bem este o efeito que eu quero. Ou seja, esta ideia aqui não faz sentido. Ou seja, não seria por aqui a nossa solução. Então, sendo assim, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que capturar o botão que eu quero, não é? E tenho que validar se aquele botão tem ou não tem o active. E então sim coloco o active, caso contrário tiro. Ok. Então, porque é que podíamos dizer aqui? Então, se o meu event.target, neste caso, for aqui... espera, que o meu event.target tinha que ser igual a qualquer coisa, não é? Então, e dizer se o meu event.target.classList, se ele contém... neste caso a classe que eu quero, que é o btn __icon, então eu quero que ele remova numa primeira instância, ou seja, event.target.classList, em vez de fazer toggle nesta primeira etapa, faço um remove do active. Ok. Passando por isto,
Mas aqui não fazia sentido. Aqui faria sentido é se ele tivesse o btn.y, ou se tivesse, neste caso, é o active. É que removia. Caso contrário, ou seja, neste caso contém, remove. E depois eu iria dizer que neste caso o meu event.target.classlist.add active. E depois no fim até podemos obviamente fazer aqui, lá está o console logo aqui do event target, a gente pode deixar aqui para o fim. Vamos lá ver se isto faz aqui algum sentido. Ora, if aqui, event aqui, está-me aqui a escapar qualquer coisa, para lá. Fecha. Isto aqui não está aqui a fazer nada. Ok. Ok, então vamos lá ver o que é que sai daqui. Vamos aqui. Vou clicar neste botão. Ok, já estou a trancá-lo. E agora aqui. Aqui volta-me outra vez aqui a mesma treta. Ou seja, isto fica active. Vamos aqui ver. Então, se eu agora tocar no botão, coloca active, coloca active. Pois, se o meu... Pois, mas eu devia dizer se o meu target contém active, tu remove o active. Não é? Ok. Está curioso. Curioso. Então, vamos aqui tentar fazer isto talvez de outra maneira. Então, vamos tentar talvez aqui de outra maneira. Então, eu estou a ir pelo active e todos eles têm active. Eu estou a ir pelo BTN, todos eles pelo BTN icon há pouco e todos eles têm BTN icon. Aqui talvez eu pudesse fazer aqui um bocadinho de sentido. Era porventura eu criar aqui uma solução em que eu pudesse saber efetivamente era qual é o botão que eu estou a clicar. Porque em termos aqui de funcionalidades, agora pensando bem, aquilo que eu quero, na verdade é o quê? Eu quero clicar num botão que vai ter uma característica qualquer que vai associar posteriormente a um objeto e tirar de lá o valor que será uma string. Ou seja, neste caso, desconstruindo isto, será a mensagem que nós queremos mostrar. Neste caso, a característica do botão em concreto vai estar através do text content, que é através, neste caso aqui do icon, que é aqui esta nossa ideia. Então, se calhar faz sentido também começarmos a pensar um bocado nisto. Ou seja, porque depois desta situação, de certa maneira, o que a gente quer, lá está, depois deste processo, queremos depois no fim, naturalmente, atualizar o interface, o nosso UI. É aquilo que vamos querer depois no fim. Então, pensando aqui um bocado nisto, talvez uma das coisas que eu poderia pensar era eu posso, através aqui do meu event target, realmente capturar o botão, é verdade. Então, se eu tentasse aqui, por exemplo, outro tipo de abordagem, como por exemplo, lá está. Então, se eu criasse aqui uma variável que fosse servir de um pouco de transporte, de certa forma, vamos chamá-la aqui de selected button. E esta variável, inicialmente, enfim, podemos dizer que é um null.
ou seja, não existe. O estado dela inicial é null. E à medida que eu clicar num botão, este estado passa a ser o quê? Passa a ser o elemento que foi capturado. E com base nisto eu consigo saber se este elemento, se neste caso eu estou a clicar no botão ou se não estou a clicar. Porque isto agora também me levanta aqui uma questão, que é, por exemplo, imaginem se eu bato naquele botão do feedback e, por exemplo, não selecionei nada. À partida não quero que aconteça nada, mas depois também poderia querer mostrar alguma informação ao utilizador. Mas depois também aí tem uma questão, que é como é que eu mostro uma informação ao utilizador se à partida eu não tenho aqui um referencial como, por exemplo, se nenhum botão está selecionado. Ou seja, aqui esta variável, servindo aqui um bocadinho de transporte, talvez me venha aqui a solucionar aqui algumas destas questões, porventura. Porque é um valor que vai servindo para diferentes situações. Então, sendo assim, o que é que eu poderia fazer aqui? Fazer então aqui um teste. Neste send feedback, que eu tenho aqui o console log do botão de feedback, eu vou agora trocar este botão de feedback para null. Para selected button. Ok? E o que é que eu vou querer aqui então? Eu vou querer dizer numa primeira análise que se existir um selected button, ou seja, se não for null neste caso, selected button, se ele existir, então eu removo o active. Porque é o anterior, sendo que esta à partida será o posterior. Ou seja, eu cliquei, selecionei. Quando eu vou clicar outra vez, eu quero retirar do anterior e voltar a pôr no mais recente. Ok, então, neste caso, o que é que eu quero aqui? Eu vou querer dizer que o meu selected button seria igual ao meu event.target. Ok? E, neste caso, o meu select button iria recepcionar esta class list de active. E depois, obviamente, aqui no console log vamos escolher aqui o selected button. Agora vamos perceber se conseguimos comunicar. Neste caso, este select button se comunica com este aqui. Que é isto que a gente quer, ao fim e ao cabo. Lá está a ter aqui uma variável que sirva um bocadinho de transporte, de certa forma, de um valor, de estado aqui de um botão. Então vou escolher este aqui. Eu cliquei aqui e vou colocar então aqui active neste elemento. Ok? Já agora faço o teste. Se eu clicar aqui no último, neste momento estou a manter novamente a mesma história. Então, espera lá. Eu sempre que eu clico, eu removo o active, neste caso. Mas aqui devia ser o seguinte, aqui eu devia tirar o active, era este, ao próprio select button. Porque aqui estou sempre a incrementar, não estou a tirar do anterior. Ou seja, aqui se calhar faria sentido era isto. Ok? Vamos lá testar outra vez. Então, vou selecionar o primeiro. Agora seleciono o segundo. Já estou a retirar. Ok. Então ficamos agora com este último selecionado aqui, o íconezinho de zangado. Agora se eu clicar aqui no feedback, reparem que o retorno que eu tenho, salvo seja, o console log que eu tenho no send feedback btn é precisamente o valor atual que vai ter o select button. Ou seja, isto vai ser importante porquê? Porque quando eu clicar no meu send feedback, eu preciso de ter este valor
para fazer o quê? A tal associação ao tal objeto depois. Que essa parte acaba por ser aqui importante. Ok. Então, a coisa já está aqui a começar a andar. Já vi que neste tipo de cenário, realmente, o ter aqui esta variável vai ser completamente diferenciador. Ok. Porque eu, por um lado, estou a fazer um clique em que eu estou aqui a trabalhar esta ideia de adicionar actives, retirar actives. Ao mesmo tempo, eu quero fazer target àquele elemento. Capturo a informação de qual é neste caso, o botão que foi utilizado, ou que foi clicado neste caso, para que depois eu possa pegar nesse valor e no sendBTN back poder fazer qualquer coisa ali. Ok. Isto agora já está-me aqui a começar a fazer mais sentido. Então vamos lá. Então, neste sendFeedbackBTN eu vou criar aqui uma função. Aliás, podemos até já começar a partir isto, de certa forma, por duas funções, uma para aqui e outra para aqui. Ou seja, esta aqui do Ratings Container, que tem a ver com esta do clicar no botão para capturar, até podemos dar-lhe aqui um nome fofo, de, por exemplo, ser aqui o nosso const handle rating click. E isto ser igual, naturalmente, aqui ao nosso event. E aquilo que nós vamos aqui incluir, nem mais nem menos, é tudo o que está aqui. Ok? Vamos colocar aqui para dentro. E agora, naturalmente, vamos tirar isto daqui, não interessa, e vamos colocar aqui a função handle rating click. Pronto. So far, so good. Agora, neste sendFeedbackBTN também vamos criar então aqui uma funcionalidade. Este sendFeedbackBTN, para além de capturar o botão, também vai fazer aqui um bocado da atualização do interface, de certo modo. Então, const. Neste caso, como é que a gente vai chamar a isto? Vamos chamar-lhe de handle também. Handle feedback submission. Ok, vamos agora tirar isto daqui. E nesta fase só pomos aqui o console log mesmo. E vamos trocar aqui o handle feedback submission para aqui. Pronto, já temos isto fresquinho, fofo, bonitinho. Então, há aqui uma questão que é, quando eu estou aqui, se eu agora, por exemplo, lá está, se eu selecionar esta opção e mandar feedback, o meu elemento é este que eu capturei. Ok. Agora, por exemplo, retirando o... pois ele aqui fica trancado. Ok. Então pronto, mas é assim, vamos assumir que eu agora, se eu quiser mandar aqui feedback e não tiver selecionado nenhum botão, ele ficou null. Isto por um lado vai ser fixe. Porque na verdade, se eu não selecionei nenhum botão e se eu clico na submissão, eu posso sempre fazer aqui uma pequena giga-joga, que é, se o meu... não quero aqui nenhuma string, caraças. Se o meu select button, neste caso, eu quero um valor de falsidade, daí estar a pôr aqui a negação. Se não existir, neste caso, ele à partida será null, caso não tenha sido clicado, eu dou-lhe aqui com um alert e faço-lhe um return depois, para parar o resto da execução. Aqui vamos fazer uma coisa aqui bonita, adulta, dizer assim, please select a rating before submitting feedback. É muito mais bonito do que escrever aqui, clica no ícone seu Javard, não é? É muito mais giro, não é? Ok, então, este select button, uma das coisas que nos vai interessar aqui é o quê? Ora, ele vai me interessar aqui
exibir o tal feedback, não é? Aqui eu faço aqui de certa forma este if, a dizer, olha, se não existir, manda-me um alerta. Vamos só aqui testar. Então aqui não selecionei nada, manda aqui um alerta. Olha, escolhe lá qualquer coisa. Ok. So far so good. Agora o que é que eu quero aqui? Eu agora quero fazer aqui qualquer coisa com este menino, com este ratings message aqui, não é? Então o que é que eu vou aqui criar? Vou criar aqui, vou voltar aqui ao meu HTML e abaixo aqui deste button agora, vou fazer este a título temporário que é só para fazer aqui um teste, ok? Vou aqui ao meu HTML, aliás, e o que é que eu pretendo aqui? Vou só fazer aqui uma div. Esta div vai ter aqui a classe de ratings feedback. Ok. Por aqui um H3. Vamos aqui no H3 escrever aqui. Neste caso isto será a mensagem que está no objeto. Depois ter aqui um botão com um ID de back btn e vou aqui escrever back to start. Ok, e aqui neste rating aquilo que eu quero aqui na verdade seria seria o quê? O que é que eu quero aqui? Eu quero aqui o ícone correspondente, neste caso. Seria para aqui um íconezinho destes. Ok. Então basicamente, pronto, eu estou aqui a tentar ver mais ou menos como é que iria ficar o meu interface posteriormente. Seria mais ou menos o que eu quero, ou seja, seleciono o boneco que foi escolhido, a mensagem do objeto e depois este botão que vai ter aqui depois um ID que vai posteriormente fazer aqui outra ação. Vai ser para aqui outro event listener que a gente já vai ver como é que dá a volta a isto. Provavelmente aquilo que eu já estou a ver é também um event delegation que eu tenho aqui em mãos. Ora, então pegando aqui neste HTML, vou copiar, vou colá-lo aqui agora. Eu não gosto de estar a fazer HTML num fecheiro de JavaScript, é sempre um atrofio. Gosto de ir ali sempre à página HTML para fazer o teste. Agora o que é que eu pretendo aqui? Eu pretendo esta nova informação eu quero pegar, neste caso nesta section, não é? Este feedback panel, e alterar-lhe o HTML dela, através do inner HTML. Faz sentido. Então o que é que eu preciso aqui? Ponto inner HTML vai ser igual. Neste caso vou utilizar aqui o meu template literal, já que eu estou aqui a utilizar aqui esta ideia toda. Ok. Retirar agora isto daqui. Vamos aqui indentar, que é para isto ficar aqui um bocado mais decente. Só para ser mais legível. Ok. Agora o que é que eu quero aqui? Bem, então aqui eu quero ir buscar o elemento do botão. Neste caso do quê? Do text content do botão. Então, sendo assim, o que é que eu posso meter aqui? Ou seja, vou buscar, neste caso, select button, ponto, text, content. A partida faz sentido. Vamos aqui depois testar. Este 3 vai ser nem mais nem menos do que a mensagem que vai estar aqui então no objeto. Ou seja, vou precisar deste nome, deste ratings message. E eu preciso de ir buscar a chave. Depois a chave vai-me corresponder precisamente à string, que é a mensagem que eu pretendo depois dar output. Ou seja, eu vou ter que ir buscar porquê? Neste caso pelo emoji, naturalmente também será aqui pela esta ideia do text content. Ok, então este H3 será aqui o quê neste caso? Será
eu ir buscar aqui o objeto que se chama, neste caso, Rating Messages, e ter que ir buscar aqui pelo outro elemento, que é o emoji. É mais fácil até pôr aqui os brackets retos precisamente para isso. Aqui na verdade o que eu quero é isto. É este menino, este Select Button Text Content aqui. Para que ele me possa ir buscar diretamente aqui depois a mensagem. É isto tal e qual. Eu até posso se calhar pôr isto mais bonito. Podia até fazer aqui uma pequena giga-joga. Às vezes podemos deixar sempre assim, mas às vezes por uma questão de legibilidade, se nos facilitar. Imaginem que eu agora escrevo aqui, sei lá, tipo o const emoji, não é? Que vai ser igual precisamente aqui ao meu select button text content. E o que é que eu vou fazer aqui com esta variável? Vai-me servir aqui um bocadinho de transporte, quase de alias, digamos assim, só para poder deixar isto um bocadinho mais legível. Por exemplo, também é aqui uma alternativa que a gente às vezes pode aqui optar. Ok? Eu pessoalmente até não me desagrada nada a ideia assim. Vale o que vale, colocar aqui mais uma variável, de certa maneira, mas às vezes por uma questão de legibilidade também não é assim, não se perde nada assim de muito extraordinário. Ok? Agora estou aqui na dúvida, emoji é com J ou é com G? Não é com J, não é? Emoji, não é? Ok. Então, quando eu faço este handle feedback submission, eu seleciono aqui o meu botãozinho, eu vou alterar o inner HTML, so far so good, e na verdade também convém depois é fazer aqui uma coisa, que é se eu vou aqui alterar o inner HTML, bem, à partida, vamos ver como é que isto resulta assim, em primeira análise. Então vamos aqui testar. Então, se eu estou aqui muito bem, da vida, se eu clico aqui num feedback, ele diz, não escolheste nada. Então, eu agora vou escolher aqui o zangado. Zangado este, que eu sei que quando fizer feedback, ele vai-me ir ali pelo select button, vai-me buscar o text content dele e vai precisamente produzir-me esta alteração que eu queria. Ou seja, mete-me o ícone que eu quero, que eu selecionei, e o feedback correspondente ao zangado. Agora este back to start, bananas, não está aqui a fazer nada. Eu vou ter que fazer aqui qualquer coisa para este back to start aqui. Ora, este back to start também vou fazer aqui um bocadinho de event delegation, lá está. Vou buscar o tal feedback panel. Feedback panel. Ou seja, basicamente este elemento que está aqui. Vou meter-lhe aqui um add event listener. Vou-lhe meter aqui um clique também. Aqui o event e vou-lhe dizer o seguinte. Epá, o event dele, neste caso o target que eu quero é se o ID vai corresponder aqui ao ID daquele botão. Até faz sentido. Matamos já isto assim. Então, se o meu event.target tiver o ID, neste caso .id, ok? For igual a backbtn, que é o ID que eu lhe dei. O que é que eu vou querer fazer? Vou fazer aqui uma brincadeira que é o reload da página. Vai ser aqui este location .reload. Este location faz parte do objeto window. E este reload, basicamente, é um método associado que vai-me fazer aqui o reload da página. Só uma pequena brincadeira. Podíamos, obviamente, resolver isto de outras maneiras, voltar a colocar a mesma informação de volta e tal. Mas pronto, aqui é uma forma mais simplificada de matar o assunto. Então vamos lá ver como é que isto pode ficar assim. Então, se eu chego aqui, não escolho nada. Ok, tenho o alerta. Então vou escolher aqui o que está aqui, o Soneca. Send feedback, ou seja, faço a alteração do HTML. Por via da associação do meu botãozinho, ele vai-me buscar, obviamente, aqui o text content dele. Vai depois pelo text content também ir buscar a mensagem que eu pretendo. Este back to start agora vai fazer reload da página e volta, por via da ação do reload da página, volta tudo ao princípio.
Ok. Então, assim, contas feitas no fim do dia. Temos então aqui o nosso feedback resolvido. E lá está, aqui muito importante neste exercício, aquilo que foi de todo relevante. Utilizamos aqui um pouco de Event Delegation, inclusive aqui para o Ratings Container, como para este Feedback Panel. Só realmente este Send Feedback Panel, que é aquele BTN, é que realmente o botão já se encontra no DOM originalmente. Este não se encontra, por isso, como não está originalmente no DOM, tem que ser por via de um Event Delegation aqui, na outra hipótese. Aqui utilizamos mais também o Event Delegation, por uma questão de não estar a meter clique em cada um dos botões. Era mais essa a situação. Poderíamos também fazê-lo, obviamente, mas aqui acaba por ser uma solução mais simples, trabalhar com esta abordagem. Ok? E acabamos por ter aqui este nosso handle de rating clicking, que basicamente esta questão aqui do active era importante, ou seja, verificar se este botão existe ou não existe, neste caso é importante esta questão de ele começar aqui com o não. Caso ele exista, então remove. Caso não exista, ou seja, desculpem, depois eu iria, digamos, atualizar a informação para o event target, ou seja, para o botão que foi clicado, pegava nessa situação e então iria dizer que queria adicionar um active, ok? Posteriormente dele ficar active e de eu posteriormente fazer aqui o meu handle feedback submission, aquilo que eu iria fazer é o seguinte: ele existe, ou seja, se ele foi selecionado, lá está, null, não foi selecionado. Aqui neste caso, eu estou a fazer a negação, neste caso ele não era selecionado e ele manda-me aqui o alerta, olha, escolhe aí qualquer coisa. Depois eu pego, neste caso, pelo text content dele, relembrando que aqui eu podia arranjar outras alternativas, por um ID, pelo um dataset, ok? Seria talvez assim a forma mais comum de ir, digamos, ir buscar uma característica única daquele botão para me poder associar posteriormente à chave daquele objeto. Ok? Depois faço aqui um inner HTML basicamente para substituir o HTML existente com outro tipo de informação, nomeadamente aqui colocar o meu emoji, não é? Porque eu depois fiz esta pequena brincadeira, ou seja, este emoji acaba por ser aqui o text content, para poder dizer, olha, o botão que eu cliquei é aquele que eu estou a mostrar. E depois, a mensagem que eu quero é precisamente a imagem que está associada à chave, que também acaba por ser o próprio emoji, neste caso. Ok? Foi aqui um exercício interessante, pessoal. Espero que tenham curtido aqui esta ideia. Ok? Vemos então para uma próxima. Despeço-me com amizade. Adeus. Até um dia.